Nós estamos na 10ª aula, me parece, né? Nona ou 10ª. Falamos sobre a igreja. Eu tentei passar para vocês, é uma tentativa que eu faço, não sei se consigo, mas tentei mostrar para vocês a respeito da igreja, né? Sua identidade, natureza, propósito, uma igreja bíblica relevante, uma igreja proposital. Tentei passar algumas características e alguns aspectos a respeito de igreja e seu papel na sociedade. Pelo menos até aqui foi o teor aí das nossas conversas, nossos diálogos. Eu quero hoje tentar conversar com vocês a respeito da sociedade, na sua maneira de pensar, de viver, né, sua cosmovisão, as mudanças que houve pelo menos de uns 2000 anos para cá, né? A sociedade ela muda, eu digo a sociedade num todo, no mundo todo, né? Porque existe uma espécie de consciente coletivo, uma espécie de categorias de pensamento que a humanidade assume de quando em quando. É muito interessante a gente observar isso, né? E a sociologia nos dá essas ferramentas de observação. A gente estuda essa fenomenologia da sociedade, essas mudanças e tal. E é bem interessante porque de quando em quando, não é que é um ciclo fechado, não é que é algo assim determinado por períodos, dispensações, não. Mas a gente percebe na observação que a humanidade ela vai assumindo referências, paradigmas de pensamento e isso vai determinando como ela vive, porque nós vivemos a partir de referências, de valores, né? Então é bem interessante a gente ter essa noção. Eu devo ter falado em alguma aula, dado alguma pincelada, mas hoje eu quero pegar isso de uma maneira mais detalhada, né, mais técnica, para que a gente entenda essa geração, porque o nosso papel é alcançar essa geração, não é nem a futura nem a passada. Embora, não sei se o Felipe já falou para vocês, mas eu aprendi isso com ele, que nós podemos mudar o nosso passado, né? Nós temos condições de mudar o nosso passado. Mano, se franzir de testa eu já vi que o negócio não ficou tão claro. Não, deu nó agora, não. Deu nó. Sim, eu sei. Terça-feira ele já falou um negócio bem interessante que a gente já ouviu uma outra dessa. Felipe nos falou em uma ocasião recente sobre isso, né? E eu fiquei pensando, falei, rapaz, ele errou a fala. Eu doido para corrigir ele, mas ele falou, não vou falar isso, né? Deixa lá o professor, né? Ele nunca erra, se equivoca apenas. Eu falei, não vou. Mas aí depois desenrolou, explicou, eu falei, tá certo. A abordagem filosófica foge de um padrão estabelecido no momento e força a gente a ir um pouco mais além das fronteiras que são conhecidas, né? Então por isso que a filosofia ela sempre traz para nós assim, não é o novo, é o antigo não pensado. A filosofia ela nos provoca a passar desses limites que nos foram colocados por conta justamente desses paradigmas que são estabelecidos. Mas quem disse que o que há de ser sabido é aquilo que já é sabido, né? Quem disse que essa geração estabelece o que é e o que não é? Existe absoluto, e a gente vai trabalhar sobre essa questão. Para nós existe absolutos, para essa geração não tem absolutos. Mas para essa geração, não é para a geração passada. Falando em geração, quando nós falávamos de geração, nós nos referíamos a um período aproximadamente de 40 anos. Então você falava de geração, isso aí até bem recente mesmo, até o século passado. Então, assim, uma geração, entendia-se 40 anos. Duas pessoas são de gerações diferentes, porque elas têm 40 anos de diferença, né? Então, olha só. E aí depois isso muda. De umas 2 décadas para cá, aproximadamente, uma geração dizia respeito a 20 anos. Então, 20 anos. Se uma pessoa tinha 20 anos de diferença, era considerada de outra geração. Uma década e meia para cá, isso mudou para 10 anos. 10 anos. 10 anos de diferença, gerações diferentes. Hoje, 6 anos de uma pessoa, ou seja, você tem um filho de 6 anos
e um que está nascendo agora, eles são de gerações diferentes. Olha a velocidade que isso veio, essa mudança veio trazendo por conta de paradigmas que surgem, de categorias de pensamento e de uma gama de conhecimento que as pessoas estão recebendo, né? Então, o que é uma geração? Uma geração pensa, vive e tem referências de uma forma e outras referências. É por isso que a gente tem os conflitos de gerações, não é? Então, você pega lá um idoso e um jovem, nossa, parece que são estrangeiros, parece que não vivem no mesmo país, parece que estão em épocas totalmente diferentes, porque são categorias diferentes que eles usam para pensar, para avaliar, para valorar as coisas. Então, o que acontece? 6 anos é o que hoje é determinado para você falar assim, ó, é de geração diferente, ou seja, pensam totalmente diferente, tem valores diferentes, paradigmas diferentes. Então, isso é muito preocupante. Mas só para que a gente entenda um todo, eu vou dar um panorama, né, geral, e à medida que eu for falando, vocês fiquem à vontade de perguntar. Nós vivíamos com a humanidade tem uma referência, que era o cosmo, ou seja, a criação. Eles olhavam estrelas, sol, lua, isso era a referência. Então, era uma referência, na verdade, cosmológica, né? O cosmo, o mundo, a criação era a referência para as pessoas terem aí um parâmetro para ter uma opinião sobre isso aqui. Por exemplo, em Josué capítulo 10, verso 12, se não me falha a memória, o Josué ora e aí é escrito lá pelo autor bíblico, diz que a lua e o sol pararam, né? Então, o que eles entendiam? Pela natureza, pela observação, eles entendiam que o sol e a lua giravam em torno da terra. Era a referência que eles tinham para entender e para opinar sobre aquele assunto. Então, eles observavam, a Bíblia está errada quando diz que o Sol e a Lua pararam? Não está. Mas cientificamente hoje, isso é aceito? Não. Não é aceito. Porque a Terra é gira, né? Então, translação e rotação, quinta série, nós aprendemos isso aí. Quinto ano fala hoje, né? Tá vendo? Série, quinto ano. Que não é o quinto, já é o sexto. É o sexto agora. Tá vendo só? Então, o que acontece? Não está errado, como a ciência também não está errada. Aqui, o que acontecia no Antigo Testamento e na Antiguidade era observação fenomenológica, é isso mesmo. Pela observação, a linguagem é fenomenológica, ou seja, a observação que eles tinham era aquilo que eles entendiam e era assim que eles pensavam. Estava errado? Não estava. Eles tinham uma abordagem porque tinham uma referência. E a Bíblia não teve intenção nenhuma de usar uma linguagem técnica científica. Então, até os cientistas mesmo, eles usam expressões que tecnicamente não seriam aceitas. Por exemplo, o sol nasce às 6 horas da manhã. Esse termo, tecnicamente não tem como, o sol não nasce, não é? Mas não é uma força de expressão que eles usam. Então, também lá, quando escreveram, estava correto. Porque é uma força de expressão e pela observação e pelo conhecimento que eles tinham, né? Porque o conhecimento, a gente foi tendo mais e mais e mais conhecimento, então a gente foi se aprimorando e sendo mais perito naquilo que a gente opinava ou não. Concernente, eu estou falando a ciência, a criação e etc. Quer dizer, não necessariamente, né? Porque a gente tem distorções aí, como o darwinismo, por exemplo, e tudo mais. Mas tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, a terra-criação oh meu Deus, esqueci o termo agora. Mas a questão é que a referência, o centro, era o cosmos, tá? E aí depois veio a era da igreja, né? A era da igreja. A igreja, ela se tornou um paradigma para tudo. É ela que determinava o que era e o que não era verdade, o que era o que não era certo, o que era o que não era moral, o que era o que não era ético e tudo mais. Então a humanidade passou a ser teocêntrica, certo? Teocêntrica. Ou seja, era Deus, entre aspas, né, pela igreja, que dizia o que era e o que não era certo, em todos os ramos da vida, em todas as áreas da vida. Tanto é que quando veio os cientistas, Galileu Galilei, Copérnico, Thomas Edison, todo esse povo aí famoso, eles tiveram problemas com a igreja, ou a igreja teve problema com eles, porque eles questionavam a opinião da igreja, né? Que de fato a igreja, diga... Esse período que quando aparecem
grandes artistas já é o iluminismo, né? Ou é hoje? Um pouquinho o antes. humanismo. Um pouquinho antes. É um pouquinho antes. 1400, a partir do século XV que o iluminismo, eu vou chegar lá. Que a gente dá como sendo o período do iluminismo, a renascença. Né? Isso, esse é o termo que se usa. Verdade. Iluminismo e renascença. Então, 1400 e pouco para cá. Onde já vem a imprensa de Gutenberg, né? Então ali os paradigmas vão mudando. Mas calma aí que eu chego lá, Davi, viu? Então vamos ficar na era das trevas, que é a era da igreja. Então olha que paradigma, desculpa, que paradoxo, né? Como assim a igreja que devia trazer luz e é considerada a era das trevas? Porque a igreja, e eu digo igreja, é essa instituição que se tornou a partir de 313 com Constantino, né? Até aí 1517, onde veio Martinho Lutero e deu aquela bagaceira toda que a gente sabe. Você percebeu que eu sempre uso o termo técnico, né? Acadêmico, intelectual, coisa impressionante. O que acontece, amados? Então a era das trevas, a igreja, ela que decidiu o que era, o que não era, quem discordava com ela ia para a guilhotina mesmo, para a Santa Inquisição e tal, aquela coisa toda. E aí veio então essa questão do iluminismo, a renascença, a arte voltando novamente, né, a ter aí a sua expressão, a questão do próprio conhecimento, aí que vem surgindo o Martinho Lutero, 1500 e pouquinho. Então, 1517 onde se dá, 31 de outubro de 1517, onde fixa lá as 95 teses e tal. Então, a ciência, ela começou, a intelectualidade, né, que é o humanismo, a intelectualidade começou então, a razão começou então a dar respostas para tudo. Então, tudo era racional, tudo era lógico, né, tudo com paradigmas exatos, cartesiano. Então, tudo tinha um parâmetro, e o parâmetro era o ser humano. Você já viu aquela imagem? Um homem assim, assim, né? Então, o homem é a medida de todas as coisas. Então, era geocêntrico, era teocêntrico, agora é antropocêntrico, a humanidade, as categorias de pensamento. Então é o homem que é a medida de todas as coisas. Aí veio a ciência, já recente, talvez, vou arredondar aqui, tá? 200 anos para cá. A ciência então veio tentando explicar tudo, até o abstrato, o místico, o divino e tudo mais, né? Então, tudo que não passava pela experiência científica, pela observação, pelo experimento, pelo laboratório, aquilo não era tido como verdade. Não. O que é verdade? O que a ciência diz? A ciência diz que Deus não existe? Deus não existe. Né? A ciência é que determina tudo, todas as coisas. Então, na verdade, o centro agora é o conhecimento. Olha só. O centro é o conhecimento. Aquilo que a ciência diz que é isso mesmo. A ciência se tornou quase um Deus, né? E os cientistas, os depositários da verdade. E aí é interessante que a gente vai também paralelamente usando outros termos, como por exemplo a própria antiguidade, era medieval, né? Onde a igreja mediava, era das trevas. Aí vem a modernidade. Modernidade justamente com a ciência, todo esse conhecimento e tal, revolução industrial, aquela coisa toda, tal, século XIX, né? E aí vem a pós-modernidade, agora muito recente, 1989. Nossa Constituição, 88, 89 na Alemanha, o Muro de Berlim, ele é derrubado, e ali é um marco histórico, onde a pós-modernidade, então, ela se inicia segundo os historiadores, sociólogos e etc. e tal. Então havia antes a terra como centro, depois havia a igreja como centro, depois havia o homem como centro, a ciência como centro, na modernidade. E na pós-modernidade, qual é o centro? Nenhum. A tecnologia, sei lá. Qual é o parâmetro para a verdade? Nenhum. Mas quem é que determina a verdade? Nenhum. E agora? Como ficou a humanidade? Você falou na sociedade de hoje não existe absolutos. Então na pós-modernidade não há mais absoluto, tudo é relativo. Então é a minha verdade, a sua verdade. Então cada um rege como bem quer a sua vida, né? E aí então não tem mais absolutos, não tem mais paradigmas, não tem mais certo nem errado, não tem mais verdade nem mentira, tudo é relativo. Hoje nós estamos partindo
dizem aí os sociólogos mais modernos, mais atuais, dizem que nós estamos indo para a hipermodernidade. A hipermodernidade tem duas características. A característica, enquanto a pós-modernidade tinha a característica de que tudo é relativo, não há absolutos, agora a característica é a estética e o individualismo. Então, estética e individualismo. Nunca, em toda a história do país, nunca antes de toda a história do país, eu estou dando risada porque, eu não sei se vocês sabem, mas foi um político que disse isso aí, que eu nem me referia a ele, né? Fazer menção do nome dele já é um pecado. Então, o cara que está preso, São Bernardo, vou falar? Não vou falar, já passou. Então, o que acontece? Se tem alguém aqui porque eu também sou do partido do PT, eu sou partido Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que acontece? Pegando aqui, eu vou falar besteira, eu perco o raciocínio, tá vendo? Então, a estética e o individualismo são as marcas, né? O parâmetro, essa humanidade, essa sociedade, em quase todos os lugares do mundo, principalmente nos países democráticos, eles vivem nessa questão, onde é o meu direito, o que importa é a minha vida, está se perdendo o senso de coletividade. Então você já não tem mais aquela questão de humanidade, sim de tribos sociais, né? A sociologia trabalha com essa realidade de tribos sociais. Vários grupos que você tem, não se usa a palavra raça, tá, irmão? Isso é errado, academicamente é errado, a antropologia não usa raça, a ciência não usa o termo raça, a sociologia não usa o termo raça, a própria teologia não tem nenhum, inclusive, texto bíblico, né? Eu ouço alguns falando assim, lá em Apocalipse, capítulo de número 5, onde diz que Jesus, ele comprou para Deus com seu sangue todo povo de tribo, raça, não língua, não tem raça lá. Eu acho que a Constituição não tem. Eu acho que a Constituição. Sim, mas cientificamente pode ser na Constituição, mas eu estou falando assim na questão da academia, né? Da ciência. Se você for parar para ver, é perfeito mesmo, né? Albert Einstein já faz um tempinho, né? Ele, para entrar nos Estados Unidos, teve que preencher, como a maioria das pessoas tem que preencher lá um formulário, e tinha perguntado, mas qual raça ele era? Ele colocou humana. Qual raça você é? Humana. Nós trabalhamos com a ideia de etnia. Aí sim, etnia sim. Eu postei alguma coisinha nas redes sociais, eu sei quem me acompanha, e eu coloquei justamente esse texto de Apocalipse. Alguém viu? Não? Viu, Fernando, lá? Você lembra como que tá lá? Não? Não. Então tá bom. Mas eu dei uma curtida lá. Não, opa, então tá, aqui interessa. Curtiu e compartilhou, hein? Aí sim, viu, mano? E eu vou falar a respeito, inclusive, dessas coisas aí. Eu tô brincando assim. Você foi lá que dá pra compartilhar, né? Eu Você é igreja, vê lá. Eu sei que você é fiel nisso aí, viu, Davi? Pode não. Você dá umas contendas lá na igreja depois, segura, né? Você põe a culpa em mim. Você põe a culpa em mim. Eu sei. Como que eles falavam? Qual que é o nome, o termo que estão usando hoje? Hipermodernidade, Tem outro termo que eu esqueci. Mas hipermodernidade, e isso não é todo sociólogo e nem todo mundo que trabalha. Eu estou trazendo aqui quase que uma atualização, tá? Então, se você até conversar com talvez um professor de sociologia, ele nem vai ter o conhecimento, talvez isso aí. Então, eu estou trazendo uma atualização dessa realidade, porque é tudo muito veloz mesmo, né? Então, apesar que esse termo eu já aprendi já faz uns 2 anos e pouco aí, na própria universidade, eu estava estudando a minha licenciatura em Ciências Sociais. Hipermodernidade, mas tem outro termo lá que eu estou tentando buscar na memória aqui e não consigo. Eu vou indicar um camarada para vocês que ele vai trazer para vocês isso aí mais tecnicamente. Mas hipermodernidade, pode colocar isso aí que está correto. Então, na hipermodernidade, o paradigma, as características é essa. A individualidade é muito forte, esse senso de que o indivíduo ele tem direito sobre um todo e sobre um coletivo. Tá? Então, não se tem a ideia eu ia falar raça, essa ideia de humanidade como sendo apenas uma origem, né? A questão que eu já falei para vocês, mas vou repetir porque é pertinente, como falaram do judeu, que Hitler matou 6 milhões de judeus, o judeu disse, não,
não matou 6 milhões de judeus, matou um judeu 6 milhões de vezes. Já falei isso para vocês, né? Lembra? Não falei? Nunca vi isso, parece. Não, então Eu já vi. já, Gilmar, então foi outro. É porque foi outro, né, mano? Tá bom. Então aqui o público é outro, deixa eu. A minha esperança é essa, é que é público diferente, eu falo a mesma coisa, tem muita coisa nova. Você falou isso aí, você não tem coisa para não falar não. Por isso que essas divisões que humanismo, pós-modernidade, você fala isso aí. Sim, não tem muita coisa nova não, Davi. Depois de 2, 3 anos comigo ainda, né? Já. Então o que acontece, amados? Um judeu, ele foi questionado. Hitler matou 6 milhões de judeus, né? Porque a história relata isso. Ele disse não, porque a cabeça do judeu, de fato, ela é diferente, diferenciada nesse aspecto. Ele disse não, matou um judeu 6 milhões de vezes. Por que ele respondeu isso? Porque o senso de coletividade do judeu, ele é muito forte. Quando Paulo diz em Romanos que todo judeu será salvo, aí a confusão na teologia de alguns, não, todo judeu vai ser salvo, não, o que Paulo considera, e a mente de Paulo é justamente esse senso de coletividade. Então ele disse assim, Jesus ele não veio para os judeus, ele não salvou os judeus, claro que sim, olha eu aqui, sou judeu. Então Jesus, salvando o judeu, cumpriu, né, a exigência e a promessa de alcançar os judeus, não toda a nação, né, não 100%. Então, se alcançou um, alcançou todos. Todo judeu será salvo é porque haverá um remanescente, esse remanescente conta como um todo. Entende esse paradigma de pensamento? Essa solidariedade, aí é um termo que eu não vou achar diferente, solidariedade da raça. Eu acabo de falar que raça não é um termo, mas é um termo que se usa, solidariedade da raça, no sentido de que o ser humano é solidário ao outro, independente de qualquer coisa, porque existe um senso de preservação da existência. Se eu vejo uma pessoa acidentada na rua, eu vou socorrer para salvar essa pessoa, não conheço, nunca vi, de repente é um criminoso, mas eu não questiono, eu não faço para ela perguntas, eu vou lá e tento salvar a vida. A gente já faz um aglomerado, né? De qualquer pessoa que está morrendo na rua, um monte de gente que não conhece, nunca viu, e tenta salvar e corre daqui e tal, aquela coisa toda. Isso é solidariedade da raça, é preservação da existência. Porque a gente tem isso, na verdade, lá no âmago. Quando eu vejo outro ser humano, eu entendo que se ele se findar a vida dele, eu estou em risco. Não é? Por que a gente salva sempre as mulheres e as crianças no naufrágio? Por quê? Ora, as crianças, elas são um prolongamento da história humana e as mulheres a fonte dessa geração. Se tiver um homem e tiver 100 mulheres, deixa que a humanidade vai continuar, não é? Não tem problema, porque é a mulher que gera. Então o homem dá conta de fazer isso, a mulher não, 9 meses e tal, aquela dificuldade toda, a gente sabe. O que eu quero trazer para vocês é justamente então essa realidade do todo que se perdeu na história. Os paradigmas foram mudando, mas para nós não mudou absolutamente nada no pensamento, absolutamente nada nos parâmetros. Verdade continua sendo verdade. A verdade, ela é atemporal, ela não é geográfica, a verdade, ela é universal, e a verdade é em todo tempo e em todo lugar. Então, verdade aqui na China 2000 anos para trás e 2000 anos para frente é a mesma coisa. Tá certo? É verdade de Deus. Deus, ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Né? Deus estabeleceu uma verdade, e essa verdade é segundo o caráter de Deus, que não tem mudança nem sombra de variação. Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Cristo estão estabelecidas, é a base de tudo, na verdade, porque ela procede de um Deus que não tem variação, de um Deus que não muda, de um Deus que não oscila no seu caráter, um Deus que não tem um temperamento que muda, né? Deus é estável, nós somos instável, a humanidade é instável, a humanidade é como um rio, né? Que corre, a humanidade ela se agita, a humanidade ela se move, Deus não. Tomando aqui o pensamento de um filósofo, Deus é um motor imóvel que move todas as coisas, não é movido por ninguém. No capítulo 4 de Apocalipse,
Deus ele foi visto por João, visão é abstrato, mas é da realidade. Viu a eternidade, onde Deus sempre esteve, onde Deus nunca saiu nem se moveu. Onde Deus está agora? No mesmo lugar onde Ele estava quando criou a humanidade e quando todas as coisas serão consumadas. Deus, Ele é atemporal. Deus, Ele não... O tempo e espaço não cabe em Deus. Né? Deus, Ele está agora exatamente... Que dia é hoje? 25 de abril de 2019? Isso. Então, Deus está agora, 25 de abril de 2019, no mesmo lugar quando a Terra foi criada. Deus está agora no mesmo lugar onde todas as coisas serão consumadas, julgadas e restabelecidas. Está no mesmo lugar. Deus é e Deus está. Deus não existe. Não foi já conversei isso com vocês? Deus não existe. Deus está para além da existência. Porque tudo que existe um processo, um início e um fim. Uma origem e um final, né? Ele não. Então Deus está fora, Deus é totalmente outro. Deus, ele não se confunde com a criação. Ele de fato, ele é transcendente, embora seja imanente também, se relaciona, mas Deus, ele é totalmente o outro em relação a tudo que ele cria. Tudo que cria, a criação de Deus tem uma digital de Deus, tem marcas. Deus deixou marcas na criação, né? Mas Deus não tem nada a ver com essa criação no sentido que Ele é... Transcende tudo isso, né? Tudo isso, ultrapassa, sem dúvida. Não tenha dúvida que tudo que Deus fez aqui, embora tenha a marca dele, mas não é Ele. Senão nós cairíamos na questão do panteísmo, né? Tudo é Deus. Tudo é Deus e Deus é tudo. Que Deus é tudo? Talvez. Não, Deus está em tudo também, não. Não. E nem Deus está em todos os lugares. Que é outro termo que a gente usa na teologia, mas está errado. Deus não está em todos os lugares. Ah, mas e a onipresença de Deus? A onipresença de Deus não quer dizer que Deus está em todos os lugares. Quer dizer que todos os lugares estão em Deus. É diferente. Entendeu a diferença? Tudo cabe em Deus, mas Deus não cabe em tudo. A onipresença de Deus não é... Deus está presente em todos os lugares, mas isso não quer dizer que Ele atua em todos os lugares. Que Ele se manifesta, né? Isso. A onipresença de Deus é um termo técnico-teológico, uma tentativa para descrever de fato a grandiosidade de Deus. Mas não é que Deus está em todos os lugares, é que todos os lugares estão em Deus. Deus abarca todas as coisas em si, inclusive o inferno, o diabo. Tudo existe em Deus. Tudo em Deus subsiste. Colossenses 1, capítulo 1, verso 15, 16, me ajudem lá no texto. Colossenses, 1 e 15, acho que nem o 16 não precisa. Acho que só o 15 já resolve aí a questão. Então, Jesus, ele é o originador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer tronos, quer dominações, potestades, principalmente. É o 15, né? Você 15 pode... e 16. 15, então leia o 16 também, o 15 e o 16. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso. Por meio e para, né? Por meio e para. Ele que viabiliza a criação, e toda a criação tem uma finalidade em retornar, em redundar glórias a Cristo. Romanos, capítulo 11, Paulo ele vai trazer mais um negócio interessante, mais uma informação que eu já falei para vocês, só estou reforçando alguns pontos. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele. De, por e para. Dele se originou todas as coisas. Por ele, por meio dele. Ele viabiliza tudo isso. E a finalidade de todas as coisas é Cristo. Para glorificar Cristo. Então, dele, por ele e para ele. Então, por meio dele foi feito todas as coisas. E para ele todas as coisas convergirão. Então, dele divergiu no sentido que sai. E no final da história humana, convergirá para Cristo. Cristo será o centro, lá na eternidade. Ele é o centro, né, da Nova Jerusalém, ele é a lâmpada. O sol vai ser ofuscado, aliás, o sol, coitadinho do sol,
um astro de quinta categoria, né? Então, vai sumir diante do Cristo, que é maior do que o Sol, maior do que as galáxias, maior do que toda a criação, maior do que tudo que é sabido e ainda não é conhecido pela ciência. Então, Cristo, ele é o originador de todas as coisas. E Deus, ele não está sujeito. Deus, ele não pensa dele o que nós pensamos dele, entendeu? O que Deus pensa de si não é o que nós pensamos de Deus. Porque o que nós pensamos de Deus é a partir das nossas experiências afetivas, familiares, cultural, intelectual e etc. e tal. Então, o que Deus é, na verdade, nós não sabemos. Nós só sabemos aquilo que Deus decidiu de si se revelar nas Escrituras e na natureza, que é muito embaçado. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que é como olhar por um espelho em enigma, lembrando que o espelho daquela época Era difícil. era um latão onde você se via de uma forma muito precária. Então não é esse espelho que você tem uma certa, aliás, uma nitidez muito grande que dá para ver até as rugas, né? Não os poros e tal. Não, é por isso que Paulo pega esse exemplo, essa comparação, de é como nós víssemos Deus por um espelho, de uma forma muito nuviada, muito embaçada, né? Quase como um enigma. Então Deus, de fato, era uma incógnita. Deus é um enigma. Deus, para a humanidade, é um ser totalmente desconhecido. Existe a incognicidade de Deus. É um termo que a gente usa na teologia. É uma incógnita. Deus não pode ser sabido. Deus não pode ser conhecido, a não ser que por meio de Jesus isso é viabilizado na experiência pessoal do encontro, na regeneração, porque o Espírito Santo vem até nós e torna Cristo real em nós. Não substitui Jesus. Aí Deus se torna compreensível. Sim. Compreensível. Aí, sabe por quê? Porque nós recebemos agora uma nova natureza, uma nova mente, ou seja, uma nova categoria de pensamento, 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo, recebemos a mente de Cristo, então pensamos como Cristo pensa. O que Cristo conhecia a respeito do Pai, nós temos condição de conhecer pelo seu Espírito, porque nos foi dada uma nova natureza. Essa natureza que se relacionava com Deus e conhecia Deus e se relacionava pessoalmente com Deus, tete a tete. Todo final de tarde, irmão, chazinho de raiz de Jessé, o casal de Jeová tomava. Impressionante, né? Então não tinha. Quem era o outro para aquele casal? Era Deus. Porque Deus é um ser a se relacionar-se. Um e o outro era o mesmo, né? Ou seja, o Adão homem e o Adão mulher era o mesmo. Não é Adão e Adão, tá? É o Adão macho e o Adão fêmea. Já falei isso com vocês também em outra ocasião, né? Não, senhora? Sim, Adão, né? Temos Adão. Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2. Deus criou macho e fêmea e os abençoou e os chamou de Adão. Então Adão era o nome do casal. Quem dá o nome para a mulher de Eva é o Adão macho depois do pecado, que aí houve outra bagaceira lá, né? Então o que acontece, amados? Por que eu estou trazendo tudo isso? Para que a gente entenda que Deus, ele estabelece uma verdade, ele se revela quem ele é, o pecado deturpa isso, o pecado prejudica a nossa compreensão de Deus. Nós tivemos a dificuldade, as 5 áreas afetadas na vida humana: a área teológica, a área psicológica, a área sociológica, a área biológica e a área ecológica. Tudo isso foi afetado quando entra o pecado no mundo, né? Então, de Deus, teologicamente, nossa dificuldade, por isso que a gente está aqui, ó. Olha nós aqui, ó, tentando compreender um pouco mais de Deus, porque, de fato, mesmo para nós que temos a nova natureza, que temos a mente de Cristo, que já somos de alguma maneira instruídos em alguma coisa da palavra de Deus, mas de Deus, nossa, mano, essa dificuldade. Quem for pregado na igreja já tem um tema, os efeitos do pecado. Olha aí, ó, tá vendo? Aqui, na salvação, aparece. Nossa. O último qualquer, biológica. Sim. Eu vou repetir. Rapaz, você falar para pregador é isso, né? Você vai falando, eles já vão montando pregação, né? Mais pouco. E aqui é só os tópicos, né? Dia de terça saiu e tem quinta essa coisa. Não, porque você marca aqui, ó, depois você vai lembrando tudo. Então vamos lá. Os caras, quando aparece convite na igreja, não estão indo nem mais na Bíblia, vamos só no Não, café. ó, eu tava vendo aqui, ó, peguei o papelzinho e lembrei, ó, amanhã é eu, ó.
tô na escala. Eu tô até com medo de vocês. Amanhã sou eu. Então vamos Aí lá. bota o tema assim, os efeitos neóticos do pecado. A área teológica é afetada. A área psicológica, de perto ninguém é normal. Tá certo? Cada um de nós tem um parafuso a menos. Então a área psicológica, a área biológica, né? A vida foi afetada. Agora ela tem uma finitude, ela tem uma limitação muito grande. Nossa. A área sociológica, um problema enorme que nós temos, o nosso problema de relacionamento com Deus, com o outro e conosco. Né? E a área ecológica, porque de fato a terra foi afetada, a criação foi afetada e a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, diz Romanos capítulo número 8. Então a gente percebe que a humanidade ela foi prejudicada e quanto mais o tempo passa, eu estou falando de Adão até hoje, que é muito tempo. Quanto mais passa a humanidade na história, porque alguns entendem que a humanidade está evoluindo. Não existe uma evolução humana, existe uma involução humana. O homem, na verdade, ele caiu, né? A queda. Na verdade, na teologia, a gente não usa mais o termo queda, e sim ruptura. Então, rompeu com Deus. Nessa ruptura, ele vai se distanciando de Deus. Não é Deus que se distancia dele. Não tem nem como. Porque se Deus se distanciasse do homem, o homem deixaria de existir. Porque tudo está em Deus. Se o homem E hoje, na verdade, é Deus que vem em busca do homem. Sempre foi. Que fala assim que a gente, né? Sempre foi. A religião. Deus, É. o modo de falar que a gente aprende na igreja, né? Aprender assim, né? Vai em busca de Deus, aceita Jesus Cristo, Mas isso é uma ótica religiosa, porque Isso. todas as religiões do mundo entendem que o homem ele busca a Deus, que o homem de alguma maneira ele tem condição de saber de Deus alguma coisa. Não tem. Então eu acredito na depravação total do homem. Eu acredito. Fala, André, você é calvinista? Não. Eu disse que eu acredito na depravação total do homem. Isso não é exclusivo do calvinismo. não é calvinista de um ponto. De um ponto. É de uma cosmovisão de... Então olha só. Não, o nosso problema. O nosso grande problema é que nós sistematizamos e polarizamos, inclusive em apenas dois polos, o pensamento teológico, que é calvinista, ou você é calvinista ou você é arminiano. Claro que não. Eles vieram em 1500 e pouco depois de construção teológica, né? Então como assim? Então existe uma terceira via? Acredito que sim. Qual é? Calma que a gente chega lá no dia. Não vamos colocar um nome, um sistema que aí também Uma vez eu vi Um limite, você torna mais o mesmo. um rapaz falando na internet, ele falando isso daí, que já era tempo da gente parar com esses debates aí de calvinismo e arminianismo, que se o próprio Jesus falou que nós poderíamos fazer obra maior do que ele fez, é tempo da gente avançar dessas duas teses. Porque está quase virando idolatria já. A teologia ela é escrita a lápis. Cada teólogo é filho e fruto do seu tempo, né? E tem mais uma coisa, a questão são dois sistemas falhos para explicar coisas que não são explicáveis. Então existem mistérios na Bíblia, né? Mistérios não concernentes à salvação, é claro, para a salvação e para aquilo que o homem necessita. O conhecimento que o homem necessita para ser salvo, para se relacionar com Deus, é tudo claro, muito simples inclusive, não precisa de sala teológica não, é muito simples. A vida na verdade com Deus é muito simples, a compreensão de Deus é que é um negócio, é uma infinitude. Então nós nos reunimos para na verdade tentar nos aproximar da identidade de Deus, né? E procurando saber a identidade de Deus, a gente vive uma vida cotidiana mais adequada. Mas assim, irmão, analfabeto é salvo, vai ser salvo. Analfabeto tem muito menos sofrimento do que nós, porque o conhecimento traz agonia, inquietação, né? Tem noite que a gente não dorme pensando no negócio que o professor falou, não é possível. Nossa, Salomão, que traz é fato, né? Claro, lógico, muito leio, muito estudar, meu irmão, traz a perturbação. Não. Fica perturbado mesmo. Eu estou falando no sentido que se a gente for usar esses parâmetros para achar paz, para você achar rumo na vida, meu irmão,
A gente está falando de aquilo que não pode trazer paz, não é conhecimento. Porque a verdade de Deus, ela não está contida aqui. Tudo que está escrito aqui é verdade. Nem toda a verdade de Deus está aqui. Toda a verdade necessária para a salvação, a gente conhece por aqui. Mas toda a verdade de Deus não está nas letras. Resume-se, está escondido em uma pessoa. Nele estão escondidos todos os mistérios e sabedoria de Deus. Ele é a verdade, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. O que pode ser sabido de Jesus, a gente sabe por aqui, naquilo que compete à intelectualidade e à racionalidade. Mas Jesus é muito maior do que os autores conseguiram imprimir aqui. Jesus, ele deixou um rastro de quem ele era, né? Deus, nós sabemos por meio de Jesus, é a maior expressão que nós temos de Deus. Hebreus capítulo 1, verso de número 1. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Verso 3, ele é a expressa imagem da sua pessoa. Expressão máxima da pessoa de Deus é o próprio Cristo. Capítulo 14 de João. Verso, acho que não sei, o 6 eu falei que é um pouquinho antes, que o cidadão lá, que eu esqueci o nome, pergunta para ele: Senhor, aliás, perguntou, não, fez um pedido ao Felipe, né? Mostra-nos o Pai. Eu estou há tanto tempo com vocês não têm me visto. Quem vê a mim vê o Pai. Nós somos uma unidade composta. Olha o senso aqui de coletividade. Deus é uma família, criou outra família. Deus é uma unidade composta, criou uma unidade composta que chama de humanidade, que de fato era um no casal representado, que por causa do pecado se tornaram dois. E quanto mais a gente manifesta essas divisões e essas individualidades, mais o pecado está evidenciado na nossa mente e na nossa vida. Quanto mais a gente reproduz denominações, pensamentos divergentes teológicos, mais o pecado ele deixa a sua marca e a gente está evidenciando. Aí vai se afastando, na verdade. Isso, João 13:35. Nisto me conhecerão que vocês são meus discípulos. O crivo, irmãos, o crivo de Deus para nós, para que as outras pessoas nos vejam como discípulos de Cristo, é se nós amamos uns aos outros. E o amor traz unidade, respeitando a diversidade, não é uniformidade. Então a gente entende que a marca do pecado é a divisão, é a divergência. Olha só, não é? Então quando a gente começa a criar grupos, quando a gente começa a criar partidos, quando a gente começa a polarizar, por exemplo, hoje não é só a teologia, mas a política, ou você é de direita ou de esquerda. O irmão falou assim para mim: André, você é de direita ou de esquerda? Eu falei: eu sou ambidestro, meu. Essa saída é boa. Não, Maia. Gostei dessa. Então quer dizer, Joga com as duas. é lógico, eu sou ambidestro, não tem esse negócio. Quer dizer, O famoso craque. é lógico, não é não? Bate com as duas colocadas, forte colocado. Nesse sentido aí eu estou pedindo pro lado errado, porque eu sou esquerda. Então, olha, O então, Fernando gosta do PT. é, O senhor falou mal aí. não falei mal de ninguém, não. Olha, ó, tá vendo? Então vamos lá, amados. Perdoa o meu. Ainda bem que a gente refreia o pensamento, não fala tudo que vem na mente, né? Se Deus não dá esse freio, né? Então o que acontece, queridos? O que eu quero trazer aqui para vocês, embora não sei se está parecendo uma salada, né? Espero que não. Não está abordando vai. Eu quero construir. Estão se encontrando. Tá, eu quero construir aqui o pensamento que é o seguinte: nós precisamos entender a sociedade como sendo um. E aí eu quero falar de duas coisas que parecem ser iguais e não é, que é compaixão e empatia. Compaixão é quando eu tomo conhecimento da necessidade do outro, olha só, e vou em direção ao outro, faço esse movimento em direção ao outro, lhe dando uma resposta racional e filtrada. Empatia é quando eu assumo o sentimento do outro, sem filtros, assumo esse sentimento, não é? E assumindo o sentimento dele, nesse coletivo, eu posso me unir com ele contra a coletividade. Olha só. E o que a gente vê nas redes sociais.
Então você posta lá uma mulher que foi tal, não sei o que, para um homem. As mulheres vão, todas se unem. Não é? Sem saber o que tem por Isso. trás dos bastidores. E eu vou falar por que eu estou abordando isso. Não é nem a questão desse bastidor. Eu quero chegar aqui num algo maior. Sim. Então, assim, a questão, o calvinista vai lá, chega os outros calvinistas, estamos juntos, arminianos, estamos juntos, os pentecostais, reformados, não sei o que tem, aquela coisa toda. Então, há uma união de separações. Não é? Separações porque vão lutar pelos seus próprios interesses. Exato. Quando o pastor Batista, em 1974, rapaz, agora me perdi. Ou é 64 ou é 74. Se não for 64 nem 74, deve ser 63, não sei. Caramba, André, você não ajudou em nada, É né? nessa década aí. E olha só, eu tenho uma pós-graduação em História. Mas vamos lá. O Martin Luther King Jr., pastor Batista, ele disse: I have a dream, eu tenho um sonho, que é que as minhas 4 criancinhas vivam num mundo onde a cor da pele não seja mais uma diferença, que não queira dizer nada. E não é que ele queria que o negro tivesse o seu espaço na sociedade. Ele queria que a cor da pele não fizesse diferença alguma, nem negro nem branco, né? Nem amarelos, nem homens nem mulheres. Então olha só, o que Martin Luther King traz é bíblico, puramente bíblico, porque essas coisas não deveriam fazer diferença nenhuma, porque nós somos humanos, porque nós somos sim, né? Nós somos parte de um todo. Então, qual é a diferença? Gálatas capítulo de número 3, versos de número 28 e 29, eu gostaria de ler esse texto com vocês. Esse é o pensamento bíblico, que era o pensamento do Martin Luther King Jr. Em Cristo, Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versos 28 e 29. 28 que é o que tem aí, mas acho que o 29 também deve completar alguma coisa. Está na minha mente aqui, deve ser alguma coisa que completa. 28. Leia, Davi, tu já faz a pergunta depois. Destarte? É destarte ou é destarte? Destarte, né? Destarte. Tá Destarte. destarte aí? Essa linguagem Eu não consigo ler essa palavra direito. é uma das piores versões do mundo. Leia. Atualizada. Não é não, isso não é atualizado. Atualizada. Destarte? Destarte. Rapaz, Destarte. Dessarte, a minha também está Dessarte. essa é uma atualização antiga, então. Isso. A minha ó, é D-E-S-S-A-R-T-E. Destarte. Isso. Destarte. Isso. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois vós de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso. Não há macho, não há fêmea, né? Não há mulher, não há livre, não há escravo, não há judeu, não há grego. Todos são um em Cristo. Esse é o pensamento. Todos são um em Cristo. Então, na verdade, esse negócio de feminismo, de machismo, de racismo e de tudo que causa essas divisões, na verdade é fruto e é resultado de uma mente caída, que olha para o outro, ou olha para si se vitimizando, ou olha para o outro achando que o outro é inferior, né? Então, aos dois lados da moeda aqui, a vitimização é errada e o senso de superioridade também é errado. Olha que coisa interessante. E a inversão também de valor. Também tudo isso Isso é errado, porque hoje você vê, às vezes, passa na televisão, né? Você vê matar um cachorro, tem mais apelo nacional do que, às vezes, um ser humano que morre. Sim. Na legislação, Nada contra, né? a pena é mais pesada se você matar um animal em extinção do que um ser humano, você sabe disso, né? Olha que absurdo. Os agravantes. Tem, né? Então, calma aí, tem alguma coisa errada nisso. Não Muito que, errado. não que tenha. Não, não ninguém está falando aqui que a gente concorda que mate os animais. Mas- animal. É um negócio meio. Sim, no então- mínimo, né? Estranho. Tem um negócio errado. Balança também. Mas olha que coisa interessante. Então, essa questão de todos são um em Cristo, e essa questão de divisões,
Porque assim, quem que pensou no século passado sobre uma raça superior? Hitler. A raça ariana, a raça pura, não é? A nação superior. Então, o nazismo nada mais é do que uma faceta de tudo que está por aí também. Nossa, André, mas aí você exagerou. Não, pega na raiz. É a O mesma coisa. pensamento está aí ainda. Mesmo A raiz é essa, né? Que existe um grupo superior ao outro. Que existe um que deve ter mais direito do que o outro. Então, por exemplo, o movimento LGBT, eles lutam para isso. Né? Para a questão que, enquanto você... É o direito deles. Então, eles querem... Isso não vai dar conta. A legislação não dá conta de criar direitos individuais ou direitos grupais. Não dá conta. Ou você estabelece um direito universal, a gente entende de fato que existe atenções que a gente deve dar a alguns. Mas atenção, né? Atenção é uma coisa, direitos é outra. Nós tratamos todo mundo igualmente? Não. Os iguais nós tratamos igualmente. Os desiguais nós tratamos desigualmente na medida da sua desigualdade. Não é? Entendeu? Não? Entendeu? Não? Ficou confuso? Não, eu entendi. Quem tem condições iguais se trata igual. Quem tem condições desiguais se trata desigualmente na medida dessa sua desigualdade. Vou dar um exemplo. Um rapaz, ele foi fazer prestar um concurso público e ele era tetraplégico. Tinha como escrever. Ele solicitou então no curso que houvesse uma pessoa que escrevesse para ele. Então ele tinha uma pessoa que o auxiliasse na escrita. Os outros tinham que se virar e se escrever. Porque ele tinha uma desigualdade em relação aos outros. Então ele foi tratado desigualmente na medida da sua desigualdade. E todos os outros foram tratados igualmente porque eram iguais. Né? Então a criança, a gente sabe, lógico, que tem que ser protegida. Os vulneráveis têm que ser protegidos. Isso está no Antigo Testamento. Quando tinha uma briga lá entre dois camaradas. E aí a mulher de um entrava no meio, mas estava gestante. E o cara ferisse a mulher, mas a criança não morria. Esse cara ia pagar uma multa, uma pena. Se ele ferisse a mulher e fosse causa de aborto, esse homem ia pagar vida pela vida que ele tirou. O que Deus está fazendo? Protegendo o vulnerável. Olha só porque nós repudiamos o aborto. Não é? É o vulnerável. Então, Deus, de fato, ele tem esse olhar justo. O que nós estamos falando é outra coisa. É colocar direitos em detrimento dos outros. Onde termina a minha liberdade? Onde começa a liberdade do outro? Por que tem leis que são inconstitucionais? Ou leis inconstitucionais? Por quê? Porque se ela entrar ali, ela vai prejudicar outra lei. Então, ela não pode entrar na Constituição, ela é inconstitucional. Eu não posso ter uma lei que invalida a outra. Né? Eu não posso ter um grupo que tem direitos sobre os outros. Não tem como. A gente não dá conta desse negócio, irmão. Não vai dar conta nunca. Jamais. A gente precisa entender que nós somos um. Rapaz, tem um negócio complicado agora. Meu Jesus. Ainda bem que está acabando a aula. O Gongo vai me salvar. Porque assim, eu não vou entrar nisso. Não vou nem falar aqui. Vocês devem estar pensando, mas não vou falar de cotas, não. Deixa pra lá. Eu já falei. Eu ia falar, Ai, eu meu emoção Deus disso do aí. céu. Não vou falar. Não vou falar. Eu ia falar sobre essa. Não, tu não vai falar, não. Quem ensina seus irmãos, sabe? Quem é que lembra ou conhece o Educafo? Sim, sim. Eu estudei. Não, Quando deixa eu pensei em isso. ser alguém na vida, eu estudei lá. Davi, deixa esse negócio que a gente entra em outra ocasião. O que eu quero dizer é o seguinte. Veja bem, tem um feminicídio. Né? Olha só, é só pepino que a gente tem pela frente aqui. Então, feminicídio é quando uma mulher ela é morta pelo fato de ser mulher. Não é isso que diz aí, questão da lei e tal. Quando você mata um ser humano, você matou um ser humano. Se foi um homem que matou ou não, outra história. Eu só estou provocando aqui, irmãos, tá? Durma com esse barulho. Sim, eu sei. É o meu papel. Meu papel como professor é expor, provocar e interagir. Tá certo? Para que a gente, de fato, tente chegar aqui num pensamento bíblico e identifique se o que nós temos na nossa mente é um pensamento bíblico ou somos frutos dessa geração ou daquilo que nos está sendo exposto e ensinado
pela mídia, pelo Estado, pelos pensadores, ou se são categorias cristãs. Então nós temos um desafio enorme, que é ir contra aquilo que nós até hoje pensamos que é o correto. Isso aqui que é interessante na teologia e na sala. Qualquer sala que se propõe a pensar e que não haja confronto e que não haja esse conflito de pensamento, a gente só vem aqui para concordar naquilo que a gente já sabe, já pensa que está tudo certo? Não. Calma que eu só estou provocando, tá? Espero que semana que vem a gente prolongue isso. Mas minha oração é que não chegue semana que vem o arrebatamento aconteça. Mas o que eu quero dizer aqui, quero fechar a aula, é falando o seguinte. Nós precisamos entender que nós temos que ter um pensamento de compaixão, que é diferente de empatia. Então, compaixão é isso. Tá? Eu dar uma resposta racional para o outro. Então, eu preciso ter cuidado quando a gente toma esses partidarismos. A política, para mim, é algo bíblico, é algo recomendado para o cristão. O problema que nós enfrentamos hoje é a política partidária. Então, cuidado, irmãos, com política partidária. Política, a gente é inevitável, não existe um ser apolítico, não existe um ser apolítico. Não existe um cristão, por exemplo, que não faça teologia. Não tem como, né? Não, eu não faço teologia, como não? Você tem uma declaração a respeito de Deus, Deus é bom. Pronto, você, teologicamente é uma afirmação. Não é? Você declarou uma virtude de Deus. Está fazendo teologia. A pergunta é, a teologia ela é sistemática? A teologia ela é organizada? A teologia ela é bíblica? A teologia ela é organizada? Ou é uma teologia assim, doida? Do achismo? Então não existe um cristão que não faça teologia, que não pense teologia, e não existe um ser humano que seja apolítico. Vive na polis, dá uma opinião sobre alguma coisa. Então, na ótica da filosofia, é um ser político, né? A questão é a política partidária que é o problema. O problema é justamente a gente pegar esses pontos de vista, e disse o teólogo latino-americano, que o problema do ponto de vista é que é visto de um ponto. Não é? Qual o problema do ponto de vista? É que é visto de um ponto. Esse é o meu ponto de vista. Ilimitado. Vocês têm um ponto de vista em relação a mim. Eu tenho um ponto de vista em relação a vocês. Nesta sala, nós temos dois pontos de vista, o de vocês e o meu. Porque o ângulo que vocês estão vendo não é o que eu estou vendo e vice-versa. Meu ponto de vista é isso aqui, ó. 180, né, graus daqui para lá. Vocês 180 graus daí para cá. Agora, se nós uníssemos nossos pontos de vista, nós teríamos mais visão. Né? O problema... Foi a ideia dos evangelhos, né? Exatamente. O problema é a divisão. Ao ampliarmos a visão, nós dividimos, fizemos duas visões que divergem. Os evangelhos, por exemplo, é justamente isso: 4 homens no mesmo ambiente, olhando cada um para uma parede e descreveram Jesus nas suas percepções, no seu ponto de vista. E os evangelhos, eles contribuem quando eles são lidos, os 3 sinóticos, e junto com João também, que os 3 sinóticos, eles, né, têm mais elementos que são semelhantes, por isso que é sinótico. Sobre o mesmo olhar, sim, mesmo ótico olhar, sobre o mesmo olhar, sobre a mesma perspectiva. Então Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma perspectiva parecida. 4 pessoas viram um acidente. Pede para os 4 descrever o acidente. Vai dar um relato? Não vai. Porque cada um tem uma percepção. Cada um destaca uma coisa. Cada um é chamado a atenção por um aspecto daquela cena. Então o que acontece, amados? Nós temos que ter uma única visão, uma única mente. O que Paulo disse num contexto da igreja de Filipos, lá aos Filipenses, capítulo de número 3, vamos ler 2 textos, Efésios capítulo 4 e o Filipenses, tá? Só para a gente fechar aqui essa ideia e essa aula, que eu acho que não está nada fechado. Tá bom? Olha só que coisa interessante. Houve na cidade e na igreja de Filipos Você está lendo Filipenses primeiro? Filipenses primeiro, depois a gente vai para Efésios. Filipenses 4? Capítulo 4. Houve lá
uma divergência, houve uma discordância, houve uma arenga. Sabe o que é arenga? Não? Tu sabe, né, Davi? Arenga. Arenga. Então, houve uma arenga. Os bichos arengueiros. Isso, arengueiro. Houve lá uma briga, uma intriga, né? Entre duas diaconisas. E aí Paulo, ele manda aqui uma mensagem para essas duas mulheres servas de Deus. Capítulo 4, verso 1 e 2. Olha que coisa interessante, aliás, 2 e 3, né? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, quando Paulo começa com essas palavras suaves, pode ter certeza que o negócio... Não é. Começa a lança. Isso, esses homens aqui são estratégicos, né? Filhinhos, meus amados, se vocês não amam a Deus, vocês são mentirosos, não estão amados. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim, firmes no Senhor, amados. Rogo, aí já começa um apelo desesperado de Paulo para essas duas mulheres, a Evódia e rogo a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Rogo, vocês sintam a mesma coisa, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo parecer. O Efésios capítulo 4, aí ele traz assim um texto que é fantástico, eu quero ler e fechar a aula, ou a conversa, não sei nem se é aula, mas conversa minha aqui com vocês, sobre esse aspecto de unidade, esse aspecto de que a gente precisa voltar lá na criação, onde Deus fez né? Fez um mesmo, ele fez Na ótica de Deus, eles eram uma carne, eles eram um só, e havia uma unidade composta, como a Trindade é. Efésios capítulo número 4, Paulo vai trazer essas expressões que são fantásticas. A unidade da fé é o título que tem, o título não é inspirado, vocês sabem, então esqueçam ele. Mas ajuda às vezes. Rogo-vos, olha, de novo, o desespero de Paulo. Pois eu. 4 e 4 e 1, a partir do verso 1. Efésios 4 e 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que foste chamados. Nós temos um chamamento, uma vocação. Paulo diz, vocês foram chamados para uma coisa. Todos os cristãos foram vocacionados, chamados. Nós temos um ministério, irmãos, que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, é o da reconciliação. Nosso ministério é da reconciliação. Como Deus estava se reconciliando com a humanidade em Cristo, isso é 2 Coríntios capítulo 5, se não me falha a memória, né? Estava reconciliando a humanidade com Cristo, como se por nós Deus estivesse rogando que nos deu esse ministério da reconciliação. Olha só. Então, a vocação que fosse chamada com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É interessante, irmãos, que a humanidade quer fazer paz com guerra, né? Já pensou? Coisa terrível. Eu não vou falar de quem é a manifestação, de que partido era, de uma certa mulher na Avenida Paulista, e ela dizendo que o outro cidadão era intolerante, mas estava agredindo ele praticamente. Oh, coisa de doido. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Note, observe, na minha terra diz, repare no termo um só, unidade. Olha só, vou repetir o verso 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Isso aqui é unidade na diversidade. O propósito, seguindo o texto no verso 11, 12, 13, 14, 15, 16, o propósito dos ministérios, ou do ministro, que a gente chama de obreiros, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, tem uma única finalidade que está no verso 16, que é para que esse corpo ele cresça,
pela justa operação, né, de cada parte, como um todo. Olha só, ao mesmo tempo que existe um coletivo, um corpo, existem diversos membros, mas existe um só propósito, que é o crescimento do corpo. Todas as vezes que Deus vai se referir à igreja, é sempre no coletivo, nunca no individual. Não é? Corpo, família, lavoura, edifício. São 4 metáforas que remetem à coletividade, embora haja a individualidade nessa coletividade. Que o problema é o individualismo. O indivíduo existe num todo para um todo, não consigo. Jesus não me salvou. Se Jesus tivesse me salvado, eu estava perdido. Não é? Imagina só. E se Jesus tivesse, inclusive, olhado para a sua individualidade, nesse individualismo que a gente vive, ele teria se salvado, porque foi a proposta de Satanás. Salva a ti mesmo, rapaz. Não é? Te salva, desce dessa cruz. Você vai ficar nessa conversa de salvar a humanidade? Vai se entregar pela humanidade? Como assim? Salva a ti mesmo. Todas as vezes, amados, que vem uma proposta de nós dividirmos a sociedade em classe, né, em etnia, em gênero, todas as vezes é uma proposta deturpada do Evangelho, é uma proposta satânica, é fruto de uma mente humana pecaminosa. Porque nós temos que convergir todas essas coisas. Todas as vezes que nós manifestamos partidarismo, é fruto de uma mente caída. Tá certo? Todas as vezes, sem exceção nenhuma. Sem exceção. Então, o que a gente entende aqui é que a proposta de Deus é que a gente seja, o que tenha compaixão, mas que não seja empático. Embora a empatia cabe em algumas poucas relações, como por exemplo a sexualidade no casal, aí cabe, que precisa ter empatia, que aí eu preciso sentir o sentimento do outro, né? Porque no sexo conjugal, no cônjuge lá, eu me excito com a excitação do outro. Já pode falar essas coisas nessas horas, né? Sim. Então tá bom. Não, passou das 10. Oh, não? Meu pai, eu só posto depois das 10 o vídeo. Então o que acontece? Aí a empatia, quando eu assumo o sentimento do outro, aí cabe, aí é interessante. Quando eu leio um livro, e esse livro eu assumo a postura do herói, né? Aí tudo bem. Mas nessas relações do coletivo, aí não. A empatia não serve, aí é a compaixão. E a compaixão é eu sofrer com o outro, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, né? Mas nesse sentido de que agora eu vou olhar um todo. É por isso, irmãos, que nós jamais olhamos para um outro achando que ele é inferior. E nós jamais achamos que nós somos privilegiados nesse todo. E eu não sou especial, a não ser que eu me considere dentre os especiais. Porque todos são especiais. Porque nós temos uma loucura hoje no evangelicalismo no Brasil, que é assim: você é filho de Deus? Você é dizimista? Você é da igreja tal? Deus vai te favorecer. Né? Se você está numa disputa de emprego, um camarada que é espírita, filho do diabo, mas você é filho de Deus. Não, mas e se ele estudou, e se ele se preparou, e se ele assim, dedicou a sua vida à preparação profissional, e está lá, e você... Nada. Nada. Não, mas eu sou dizimista. Não, Deus vai te favorecer. Como assim? Deus é injusto, então? Então Deus tem filhos preteridos e preferidos? Como assim? Que Deus é esse? Né? Que olha para uns e fala, esse daqui não. A Bíblia diz que o sol nasce para justo e para injusto. Não é isso que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5? Jesus, a boca de Jesus proferiu isso. Né? O sol nasce para todos, é o que a gente usa aí como adágio. A chuva desce para todos. Deus abençoa a lavoura do ímpio, do infiel, do ateu, e Deus abençoa a lavoura do seu filho, do seu servo, aquele que o tem, da mesma forma. A graça comum está estendida a todos. Deus é Deus da humanidade, não é Deus da igreja. Apenas. Deus é Deus da sua criação. Deus sustenta, Deus dá alegria, Deus dá mantimento. Isso nós lemos em Atos 14, 17, se não me falha a memória, não é? Deus que, Paulo dizendo para os pagãos, Deus que encheu o coração de vocês de alegria, de mantimento. Foi Deus que abençoou vocês. É vocês que não reconhecem, é outra história. Mas é Deus que faz, não é o diabo.
O diabo não dá alegria genuína, legítima para ninguém. O diabo não abençoa ninguém. É impossível o diabo abençoar, irmão. O diabo não abençoa. Ele só tem uma natureza, amaldiçoar. Agora Deus abençoa a todos, sem exceção, né? A todos. Olha só, então nós entendemos. Nós, eu digo eu. Não, lógico que não. Porque eu não trago o meu pensamento. Eu preciso trazer um pensamento de um todo, não é? Eu preciso trazer um pensamento de uma construção. É porque hoje, irmãos, nós temos pessoas que acham que estão fazendo uma nova teologia. Gente que acha que está reinventando a roda. Gente que despreza todos 2000 anos de construção. Calma aí, quem que sou eu nessa história? Eu sou parte de um todo, não é? Então, daí que a gente se preserva, quando a gente faz parte de um todo. Quando a gente se considera parte de um todo, e não o exclusivo de Deus. E não a última Coca-Cola gelada no deserto, nem o último biscoito no fundo do pacote. Não é? Então, é um todo. A gente precisa entender que a sociedade, a igreja tem a ver com a sociedade, porque a sociedade tem a ver com a igreja. Porque todos somos um. Porque todos somos alvos da graça e da misericórdia de Deus, do cuidado, do sustento, da manutenção da vida que Deus dá a todos. E nós estamos aqui com uma função, a função de preservar o todo, né? Que é o que o sal faz na carne, preservar. Então a gente precisa rever algumas questões aí que a mídia, as redes sociais, essa polarização toda tem tirado dos filhos de Deus, das filhas de Deus, essa mente, irmãos, saudável, e que olha, não vai compartimentalizando essa sociedade, fragmentando. Quem fragmenta é o diabo, quem une é Deus. Lógico, estou falando tem certas uniões aí que não provém de Deus, mas eu acho que eu me fiz entender, né? Espero eu pelo sim. Tem alguma pergunta fácil e rápida? Não?